Desde que ganhou fé no Senhor, ela espera o momento do retorno dele nas nuvens. Quando alguém dá testemunho do retorno do Senhor na carne como Deus Todo-Poderoso, ela não busca, mas cegamente ajuda os presbíteros a selar a igreja. Como resultado, ela sofre contratempos contínuos. Eu defendia o caminho do Senhor e protegia o rebanho. Por que eu tinha contratempos? Sua mãe toca hinos das palavras de Deus Todo-Poderoso que têm um impacto profundo sobre ela. Ela percebe o amor e a misericórdia de Deus pela humanidade nas palavras de Deus Todo-Poderoso e sente que essas palavras são a voz de Deus. Seria Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus retornado? A comunhão de Muyu abriu meus olhos e finalmente percebi que quando o Senhor Jesus falava de seu retorno, ele mencionava a vinda do Filho do Homem, o Filho do Homem virá e o Filho do Homem no seu dia. Repetidamente ele ressaltou o Filho do Homem para nos dizer que ele retornaria na carne, aparecendo e operando como Filho do Homem. Há tantas profecias disso na Bíblia, mas eu não entendia. Senti tanta vergonha. Fiquei feliz por aquietar meu coração e ouvir a comunhão de Muyu. Se eu só ouvisse os sermões dos pastores, eu ainda estaria olhando para as nuvens, aguardando a descida do Senhor. No fim, eu seria expulsa e abandonada por Deus. Sim. Muyu continuou sua comunhão dizendo: nos últimos dias, Deus retorna em duas fases. Primeiro, ele encarna e vem em segredo. Depois, ele virá nas nuvens aparecendo abertamente. Até agora, a aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso na carne são o primeiro estágio em que o Senhor chega em segredo. Deus expressa a verdade para fazer a obra de julgamento, para purificar e salvar a humanidade e permitir que ela se livre do pecado. Os verdadeiros crentes que anseiam por sua aparição reconhecem a voz de Deus nas palavras de Deus Todo-Poderoso e adquirem a certeza de que Ele é o Senhor Jesus retornado e podem vir para diante dele. Sim. Todos esses são virgens sábias que foram arrebatadas para diante do trono de Deus e estão recebendo o julgamento e a purificação das palavras de Deus. Portanto, neste tempo, não podemos ver o Senhor aparecendo nas nuvens. Só depois de Deus formar um grupo de vencedores e terminar sua obra secreta na carne, ele causará desastres, recompensará o bem e punirá o mal. E finalmente descerá nas nuvens, revelando-se a todas as pessoas. Naquela hora, aqueles que condenaram e resistiram a Deus Todo-Poderoso baterão no peito e rangerão os dentes de arrependimento nos desastres quando reconhecerem que estavam resistindo ao Senhor Jesus retornado. Isso cumpre a profecia em Apocalipse. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Certo. A obra secreta do Senhor na carne está prestes a terminar. Muitas pessoas, influenciadas por pastores e presbíteros, não querem investigá-la. Ainda estão olhando para as nuvens, aguardando a descida do Senhor. Que tolice. É verdade. Depois, Muyu leu as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus, que quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca, com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da Justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você. Mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido.
Esse será o tempo do fim do plano de gestão de Deus. E será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e assim foram purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo, estarão sujeitos à punição eterna, pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho e vida. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo, nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que obedecem à direção do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Amém. Depois de ouvir as palavras, renunciei ao meu orgulho. Vi que eu tinha noções e imaginações sobre a vinda do Senhor. Não era por acaso que eu não vi o Senhor descer nas nuvens. Ele encarnou e veio em segredo expressando palavras para salvar a humanidade. E só aparecerá nas nuvens após formar um grupo de vencedores. Eu fui enganada pelo clero, tirando passagens de seu contexto. Quase perdi a chance de acolher o Senhor e quase fui abandonada por Deus. Realmente foi por pouco. Sim. Muyu continuou a comunhão dela. Todos sabemos que 2000 anos atrás todos os israelitas estavam esperando o Messias. Mas quando o Senhor Jesus veio e operou, os fariseus se apegaram às palavras literais das Escrituras e estavam cheios de noções referentes à chegada do Messias. Acreditavam que ele seria chamado de Messias, nasceria numa família aristocrática, teria status e poder de um rei e os libertaria do domínio do governo romano. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele não foi chamado de Messias. Ele nasceu numa família de pessoas comuns, numa manjedoura. E não era imponente. Ele foi até oprimido e perseguido. Eles o negaram e condenaram. E no fim, o pregaram na cruz cometendo um pecado atroz, provocando as maldições e a punição de Deus. E a subjugação dos israelitas por 2000 anos. Essa foi uma lição brutal. Vale a pena refletirmos sobre a causa do fracasso deles. Se não tivermos uma percepção disso, no que diz respeito à vinda do Senhor, é provável que sigamos a mesma senda de resistir a Deus trilhada pelos fariseus. Certo. Quando a irmã terminou, ela leu outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vocês desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer a essência dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o Messias. E mais, eles criam somente que o Messias viria, mas não buscavam a verdade da vida. Assim, até hoje eles ainda aguardam o Messias, pois não têm conhecimento do caminho da vida e não sabem qual é o caminho da verdade.
Como dizem vocês, poderia um povo tão tolo, obstinado e ignorante ganhar a bênção de Deus? Como poderia contemplar o Messias? Ele se opunha a Jesus porque não conhecia a direção da obra do Espírito Santo. Porque não conhecia o caminho da verdade do qual Jesus falava. E, além disso, porque não entendia o Messias. E como nunca havia visto o Messias, e nunca havia estado na companhia dele, cometeu o erro de se agarrar ao mero nome do Messias, enquanto se opunha à essência do Messias através de qualquer meio possível. Esses fariseus eram obstinados, arrogantes em essência e não obedeciam à verdade. O princípio de sua crença em Deus era: não importa o quão profunda seja a sua pregação, não importa quão elevada seja a sua autoridade. Você não é Cristo a menos que seja chamado o Messias. Essa crença não é ridícula? Amém. Amém. Muyu comungou. Deus Todo-Poderoso revelou a essência e a causa principal da resistência dos fariseus ao Senhor Jesus. Era por causa de sua natureza teimosa e arrogante e porque eles estavam fartos da verdade e a odiavam. Eles não entendiam a obra de Deus e se apegavam à literalidade das Escrituras, delimitando a aparição e a obra de Deus conforme suas noções. Mesmo quando o Senhor Jesus expressou muitas verdades e realizou muitos milagres, eles não buscaram nem aceitaram isso. Agarraram-se às Escrituras literais, sempre tentando ganhar vantagem sobre o Senhor, condenando e resistindo a Ele, e no fim, o crucificaram. Quando consideramos a vinda do Senhor nos últimos dias, só se aprendermos com a lição brutal do fracasso dos fariseus, investigarmos a aparição e a obra de Deus, poderemos ter a esperança de acolher o Senhor. Verdade. Hoje, os pastores e os presbíteros do mundo religioso são iguais aos fariseus. Quando ouvem alguém dando testemunho da vinda do Senhor, eles não investigam. E até se agarram à passagem sobre a vinda do Senhor nas nuvens, dizendo: quem alega ser o Senhor Jesus, mas não vem numa nuvem é um falso Cristo, resistindo a Deus Todo-Poderoso e impedindo os crentes de investigar o caminho verdadeiro. Certo. Se nunca se arrependerem, eles serão expostos por Deus nos últimos dias como falsos crentes e anticristos. E quando a obra de salvação de Deus estiver terminada, eles rangerão os dentes enquanto sucumbirem a calamidades. Sim. Quando ouvi isso, fiquei assustada e tremendo. Considerei o que ela disse. Eu me apegava à literalidade da Bíblia. Ao acolher o Senhor, acreditando que o Senhor viria nas nuvens. Quando ouvi pessoas dizerem que o Senhor Jesus tinha retornado, eu não investiguei. Só acompanhei os pastores, condenando-a cegamente, espalhando boatos para caluniar Deus Todo-Poderoso e impedir os crentes de investigar o caminho verdadeiro. Não havia nenhuma diferença entre meu comportamento e o dos fariseus que resistiram ao Senhor Jesus. Eu era um fariseu moderno, uma pedra de tropeço, que impedia os crentes de investigar o caminho verdadeiro. Sem a misericórdia de Deus manifestada por meio da comunhão da verdade de Muyu que me permitiu ouvir a voz de Deus, uma pessoa tão teimosa e resistente à verdade como eu teria acabado sendo abandonada e punida por Deus. Você está certa. No que tange a acolher o Senhor, os que não têm um desejo de buscar a verdade e seguem o clero em resistir, ofendem o caráter de Deus. Certo. Depois perguntei a ela: visto que o Senhor encarnou para fazer sua obra em segredo, como podemos ter certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Deus encarnado, Cristo dos últimos dias? Essa pergunta toca num ponto crucial. Muitos que investigam o caminho verdadeiro se perguntam isso. O que Muyu comungou com você? O quê?
Ela leu mais palavras de Deus Todo-Poderoso para mim. Deus Todo-Poderoso diz: o significado de encarnação é que Deus aparece na carne. Ele opera entre os homens de sua criação na imagem de uma carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne, carne com humanidade normal. Esse é o pré-requisito mais básico. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que Deus vive e opera na carne. Deus, em sua essência, se torna carne, se torna um homem. O Deus encarnado é chamado de Cristo, e Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus, e aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de levar adiante a obra que intenciona fazer. E já que Deus se torna carne, ele há de expressar o que ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus, decididamente, não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Se o homem pretende inquirir se é a carne de Deus em pessoa, então deve corroborar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa e se é ou não o verdadeiro caminho, é preciso discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne do Deus em pessoa, a chave está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Se o homem examina apenas a sua aparência exterior e, como resultado, ignora a sua essência, isso demonstra que o homem é inculto e ignorante. Amém. Amém. Quando terminou de ler, Muyu comungou. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos dizem que encarnação significa que o Espírito de Deus está revestido em carne e ele se torna uma pessoa normal, aparecendo no mundo para expressar a verdade e realizar obra. Por fora, Cristo se parece com uma pessoa normal. Mas o Espírito de Deus está nele. Ele é a personificação do Espírito de Deus. Então, Cristo não só tem uma humanidade normal, ele tem divindade completa. Ou seja, o caráter inerente de Deus, o que Deus tem e é, sua autoridade, onipotência e sabedoria estão realizados em seu corpo encarnado. Cristo é o próprio Deus, o Senhor da criação. Cristo pode expressar a verdade e desvendar mistérios a qualquer hora, expressar o caráter de Deus e tudo o que ele é, e realizar a obra de redenção e salvação da humanidade. Isso é igual a como o Senhor Jesus era a encarnação de Deus. Ele era Cristo. Embora por fora o Senhor parecesse ser uma pessoa normal e vivesse entre os humanos na Terra, ele era capaz de expressar a verdade e forneceu ao homem o caminho do arrependimento. O Senhor Jesus perdoou os pecados das pessoas e expressou o caráter amoroso de Deus. Ele também realizou muitos milagres. Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, acalmou os ventos e alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes.
As palavras e a obra do Senhor Jesus eram uma manifestação completa do poder de Deus. Todos confirmamos que o Senhor Jesus era Cristo, Deus encarnado, com base em suas palavras e sua obra. Quando confirmamos se alguém é ou não Deus encarnado, não devemos nos basear em sua aparência externa, na família em que ele nasceu, se ele tem status ou poder, ou se ele é apoiado ou rejeitado, mas em si ele pode expressar a verdade e fazer a obra de Deus. Essa é a chave. Sim. Contanto que ele consiga expressar a verdade e fazer a obra de salvar a humanidade, então, por mais mediano que pareça por fora, e por mais que seja condenado e rejeitado, ele é inegavelmente Deus encarnado. Ele é Cristo. Sim. Desde que apareceu para realizar a sua obra, Deus Todo-Poderoso expressou milhões de palavras e revelou todos os mistérios do plano de gerenciamento de Deus. Revelou o propósito desse plano de gerenciamento, a história por trás dos 3 estágios de sua obra, o mistério das encarnações e dos nomes de Deus, a história por trás da Bíblia. Como a obra de julgamento de Deus nos últimos dias purifica e salva a humanidade. Os desfechos e destinos de cada tipo de pessoa, como o reino de Cristo é realizado na Terra e muito mais. Além disso, Deus Todo-Poderoso também julga e expõe a natureza satânica das pessoas e todos os caracteres corruptos. Ele também mostra às pessoas a senda para se livrar do pecado e ser salvo. As verdades que Deus expressou são tão abundantes. Ele expressou todos os aspectos da verdade necessários para sermos plenamente salvos. E nenhum desses mistérios e verdades foi ouvido antes. Sim. Os escolhidos de Deus têm experimentado o julgamento e o castigo de suas palavras. E têm algum entendimento real de seus caracteres corruptos, um reconhecimento do caráter justo e majestoso de Deus. Aos poucos são libertados dos grilhões e das restrições do pecado. E mudaram seu caráter de vida em medidas diferentes. É só por meio da leitura das palavras de Deus e da experiência pessoal de sua nova obra que nós descobrimos que Deus Todo-Poderoso é Deus encarnado, Cristo dos últimos dias. Tudo isso é correto. Quem poderia desvendar os mistérios do plano de gerenciamento além do próprio Deus? Quem mais poderia expressar verdades para julgar o homem? Quem poderia salvar o homem do pecado? E quem mais poderia revelar o caráter justo de Deus? Ninguém além de Deus. Correto. Nos últimos milênios, inúmeros líderes espirituais escreveram volumes, mas nenhum deles foi capaz de expressar a verdade. Apenas com base em quanta verdade Deus Todo-Poderoso expressou, podemos confirmar que ele é Deus encarnado. Certo. As palavras de Deus Todo-Poderoso e a comunhão de Muyu foram esclarecedoras. Vi que a chave para determinar se alguém é Deus encarnado se baseia em se ele pode expressar verdades, fazer a obra de salvação, e se ele pode expressar o caráter de Deus e tudo o que ele tem e é. Portanto, Deus Todo-Poderoso realmente é Deus encarnado, o Senhor Jesus retornado. Ou, quem mais poderia abrir o pergaminho e os 7 selos para revelar todos os mistérios e verdades ocultos? Além de Deus, quem poderia salvar a humanidade livrando-nos dos grilhões do pecado? Exatamente. Muyu continuou dizendo: nesta aparição, Deus está expressando suas palavras para identificar aqueles que têm sede de sua chegada e conseguem ouvir a sua voz. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Todos os que são ovelhas de Deus anseiam pela verdade e têm reverência por Ele. Quando ouvem alguém dizer que o Senhor retornou, eles buscam o caminho verdadeiro. Quando leem as palavras de Deus Todo-Poderoso, reconhecem a voz de Deus, aceitam Deus Todo-Poderoso e têm uma chance de ser salvos. Sim. Aqueles que não são ovelhas de Deus se agarram a noções religiosas,
se recusam a ouvir a voz de Deus e até julgam e condenam a obra de Deus nos últimos dias. No fim, receberão a punição que merecem. Assim, Deus usa suas palavras para revelar cada tipo de pessoa nos últimos dias, classificando-as conforme seu tipo, recompensando o bem e punindo o mal. Isso manifesta totalmente a justiça de Deus. Certo. Quando ouvi isso, baixei a cabeça e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu sabia que eu tinha resistido a Deus. Quando as pessoas testificaram que o Senhor tinha retornado, eu não investiguei, mas obedeci cegamente aos pastores, intimidando os crentes para impedi-los de investigar o caminho verdadeiro. Assim, tive uma crise de tosse que me impediu de falar, eu adoeci. E até quebrei uma clavícula. O presbítero Wan se envolveu num acidente. Vi que essas coisas não eram acasos. Eram punição e retribuição por resistir a Deus. Mas eu estava entorpecida. Até condenei e resisti à aparição e à obra de Deus, achando que eu estava protegendo o rebanho do Senhor. Eu estava tão entorpecida. Nem nos meus sonhos mais selvagens eu imaginaria que a relâmpago do Oriente fosse o Senhor Jesus que eu esperava tanto. Eu me senti muito angustiada e arrependida, e me odiei por ser tão cega e tola. Eu acreditei em Deus sem reconhecer sua obra. E até segui os presbíteros em resistir a Deus e impedir os crentes de investigar o caminho verdadeiro. Com base em meu comportamento, eu merecia ser punida por Deus. Mas Deus não agiu contra mim com base em minhas transgressões. E até usou minha mãe para tocar os hinos das suas palavras para que eu os ouvisse. E a comunhão da verdade de Muyu para permitir que meu coração entorpecido despertasse e entendesse para que eu aceitasse a obra de Deus. Graças a Deus Todo-Poderoso por sua salvação. Graças a Deus. Ouvir a voz do Senhor é tão essencial para acolher seu retorno. Se quisermos confirmar se alguém é Deus encarnado e o Filho do Homem, o único jeito é discernir com base nas palavras que expressa. Correto. Depois disso, devorei as palavras de Deus Todo-Poderoso. Por meio de suas palavras, descobri o significado dos nomes de Deus nas eras diferentes, a história por trás da Bíblia. E como Satanás corrompeu a humanidade e como Deus nos salva. Também que a natureza satânica das pessoas é a origem da nossa resistência a Deus. E aprendi como buscar para me livrar da corrupção e alcançar salvação. Vi que as palavras de Deus Todo-Poderoso cumprem as palavras do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Amém. Amém. As palavras de Deus resolveram grande parte das minhas noções falsas. E adquiri certeza de que essas eram as declarações pessoais de Deus. Deus Todo-Poderoso era o Senhor Jesus por quem eu esperei tanto tempo. Eu me senti igual a uma criança perdida por anos e que finalmente reencontrou sua mãe. Abracei o livro das palavras de Deus e chorei. Eu me odiei por ser tão cega e não reconhecer Deus, por resistir à obra de Deus dos últimos dias e condená-la, e por me tornar uma barreira para os crentes que buscam e investigam o caminho verdadeiro. Eu me tornei uma rebelde, uma inimiga de Deus. Quando percebi isso, eu me arrependi. E decidi espalhar o Evangelho assim que pudesse, para trazer aqueles que eu enganei e obstruí de volta para o rebanho, e compensar minhas transgressões passadas para confortar Deus. Graças a Deus. Depois disso, eu me juntei aos que espalham o Evangelho. Enquanto compartilhava o Evangelho,
Eu contava às pessoas como me agarrava às palavras literais da Bíblia e como cometia atos malignos. Eu dizia que elas deviam aprender com meus fracassos e compartilhava as palavras de Deus Todo-Poderoso para que elas ouvissem a voz de Deus. Quando vi um número maior de pessoas aceitando a nova obra de Deus, eu me senti muito feliz, firme e em paz. Graças a Deus. Olhando para a estrada que percorri, desde resistir a Deus a ser conquistada pelas palavras de Deus, vi os esforços minuciosos que Deus fez por mim. Apesar de eu ser muito rebelde, Deus não me abandonou e até permitiu que eu ouvisse a voz dele e o acolhesse. Isso é o grande amor de Deus e sua salvação para mim. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus.